dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Um dia de vitórias, um dia de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre os perigos da idolatria. O reinado de Acabe e Jezabel em Israel é um dos mais notáveis da história bíblica, marcado por apostasia, idolatria, perseguição e julgamento divino. Acabe sucedeu seu pai no trono do Reino do Norte, se tornando o sétimo entre os reis de Israel. Na narrativa sobre sua vida, Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. O reinado de Acabe se situa no século 9 a.C. O rei Acabe reinou por 21 ou 22 anos, entre 874 a 853 a.C., e durante um período de relativa paz e prosperidade para Israel. No entanto, a nação estava cercada por povos pagãos que adoravam deuses falsos, como Baal e Azerá. Esta influência representava uma constante ameaça à fé monoteísta de Israel. No entanto, no âmbito político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus adversários. Todavia, no aspecto religioso, Acabe foi extremamente infeliz, deixando que o sincretismo e o próprio paganismo ganhasse força entre os israelitas. O rei Acabe trabalhou para fortificar as cidades israelitas e investiu na melhoria de Samaria, capital do Reino do Norte. O palácio do rei Acabe traduzia a imponência de seu reino, sendo descrito como adornado de marfim. Num casamento com finalidade política, o rei Acabe se casou com Jezabel e, na ocasião, foi feita uma aliança com Etibaal, o pai de Jezabel, o rei dos Sidônios. Tal aliança trouxe vantagens comerciais para Israel. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs da princesa dos Sidônios. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração ao Senhor. Acabe era um rei fraco e indeciso e facilmente manipulado por Jezabel. Apesar de ter iniciado seu reinado com boas perspectivas, ele se desviou do Senhor e se entregou à idolatria. Jezabel, filha do rei Etibaal de Sidom, era uma mulher implacável, ambiciosa e adepta da idolatria. Ela influenciou Acabe a abandonar a fé verdadeira e perseguir os profetas do Senhor. Jezabel acabou conseguindo envolver o marido ao culto a Baal e a Azerá, e se tornou comum este culto em Israel, contando até com o templo dedicado a Baal em Samaria, que agregava numerosos sacerdotes. Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para os cultos a esses deuses, e com isso ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas da sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com profetas de Baal e profetas de Azerá. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. A sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos de Jeová perante ao povo. Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os sem piedade, e os altares de Jeová foram derrubados. Jezabel buscou eliminar qualquer oposição à sua agenda. E neste período, o profeta Elias precisou fugir, e Obadias, um ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder 100 profetas. O principal desafio de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. E num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então, caiu fogo do céu, e o Senhor promoveu ali um grande sucesso para Elias, e os profetas de Baal acabaram massacrados. Mesmo com a prova real do poder de Deus e com o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu a sua idolatria, muito pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou. Ela ameaçou o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. A influência pagã era tão grande em Israel que tal prática acabou ameaçando até mesmo Judá, o reino do sul, quando a filha do rei Acabe, Atália, casou-se com Jeorão, o filho do rei Josafá. A introdução do culto a Baal e
a Azerá em Israel, corrompeu a fé do povo e provocou a ira de Deus. O rei Acabe encontrou no ministério do profeta Elias o seu grande opositor. Elias denunciava ativamente as suas práticas reprováveis e, na ocasião em que a vinha de Nabote foi tomada de forma inescrupulosa, o profeta Elias profetizou sobre o declínio e o completo extermínio da casa de Acabe. Jezabel foi a pessoa que conduziu as ações no caso da vinha de Nabote, agindo de maneira inescrupulosa. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe e Jezabel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a sua terra, a sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Entretanto, este evento, combinado com os outros atos de crueldade de Jezabel, trouxeram terríveis consequências à casa de Acabe, que acabou sendo exterminada. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel e durante os reinados dos seus filhos Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio de Jezreel. E no palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú com a intenção de afrontá-lo. Então, Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. E depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou aos seus homens que sepultassem a Jezabel, pois ela era filha de rei. É interessante perceber que na narrativa bíblica que Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei, por ter sido filha de Etibaal, o rei sidônio. Mas quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada pelos cães. Vale lembrar que os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. O que nós aprendemos com isso? A adoração a deuses falsos leva o povo à apostasia e afasta-se da proteção divina. 2. A importância da liderança piedosa. Líderes fracos e influenciáveis podem levar o povo à ruína. 3. As consequências da perseguição. Aqueles que perseguem o povo de Deus enfrentarão o julgamento divino. E 4. A fidelidade de Deus. Mesmo em tempos de apostasia e perseguição, é possível permanecer fiel ao Senhor. A história de Acabe e Jezabel serve como um aviso sobre os perigos da idolatria e da apostasia, e também da perseguição. É um lembrete da importância da liderança piedosa e da fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Agora, eu quero lhe convidar para juntos fazermos uma oração. Deus, amado Pai querido, em nome do Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos afaste da idolatria, de sermos impiedosos, de perseguirmos e de deixarmos a Tua presença. Que o Senhor possa caminhar conosco, que o Senhor possa se fazer presente em todos os momentos, que nós possamos fugir sempre da idolatria, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é Deus zeloso, que cuida de cada um de nós de maneira sobrenatural. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.